Oi, professor Edmário mais uma vez com vocês. Agora vamos para nossas aulas de filosofia. É importante quando a gente fala de filosofia que a gente tem várias formas de se abordar a filosofia, sendo que a abordagem que a gente está utilizando aqui é muito mais a abordagem histórica para a gente ir conhecendo as coisas relativas à formação do pensamento ocidental. O que é pensamento ocidental? É a forma de se ver o mundo. É a nossa forma que vemos o mundo. E ela, de uma forma ou de outra, mesmo a gente não conhecendo o nome de filósofo nenhum, nome de teoria nenhuma, a gente sabe que no final das contas isso já está impregnado no nosso imaginário. Com outras palavras, muitas vezes, tá? A gente já viu os pré-socráticos, né? A gente já viu Sócrates e Platão. Agora vamos ver Aristóteles, tá? Vamos ver Aristóteles e os helenistas, que são posteriores a Aristóteles, tá bom? Vamos partir aqui para a nossa leitura, certo? Para o nosso trabalho de hoje. Vamos lá. Então estamos aí, né? Aristóteles. Chegamos agora. Aristóteles. Capítulo 7, Filosofia, né? Aristóteles, tá? Vamos prosseguindo aqui, né? Olha aqui. Agora vamos voltar a Aristóteles. Pronto. Então está aqui. Você sabia que Aristóteles chegou a classificar e analisar mais de 500 espécies de animais? Nesse sentido, Aristóteles ele valorizava bem a questão de se ler e conhecer o mundo sensível, tá? Em lugar do chamado mundo das ideias. Ele pensava o seguinte, que isso na prática não funcionava. O que funcionava era entendermos o que está ao nosso redor. Aí vem aqui. Em seus estudos da natureza, Aristóteles dedicou especial atenção aos seres vivos. Fez dissecações em algumas dezenas de espécies animais, classificando cerca de 500 delas de acordo com suas semelhanças e diferenças. Foi o primeiro a considerar que o golfinho não era um peixe, por possuir placenta, como os mamíferos terrestres. O filósofo contribuiu para a organização dos critérios de taxonomia que até hoje são estudados em biologia. E quando a gente fala em taxonomia, a gente está falando com certeza num algo muito importante. E que algo esse é importante? É a classificação de seres vivos. Tá? Vamos a uma breve biografia de Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, na Calcídica, 384 a.C., ele era filho de Nicômaco, amigo e médico pessoal do rei macedônio Amintas II, pai de Filipe II da Macedônia. É provável que o interesse de Aristóteles por biologia e fisiologia tenha decorrido da atividade médica exercida pelo pai e pelo tio e que remonta a 10 gerações. Com cerca de 18 anos, partiu para Atenas, que naquele tempo já era considerado o maior centro intelectual e artístico das colônias e cidades-estado que hoje compõem parte do território da Grécia. Como muitos outros jovens da época, foi lá para prosseguir os estudos. Duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens: a escola de Isócrates, que visava preparar o aluno para a vida política, e Platão na academia, que debruçava sobre o estudo da ciência, episteme como fundamento da realidade. Apesar do aviso de que quem não conhecesse geometria não deveria entrar ali, Aristóteles decidiu-se pela Academia Platônica, e nela permaneceu por 20 anos, até 347 a.C., ano em que Platão morreu. Com a morte de seu grande mestre e com a escolha do sobrinho de Platão, Espeusipo, né, para a chefia da academia, Aristóteles partiu para Açores com alguns ex-alunos. Dois fatos parecem relacionar com esse episódio. Espeusipo representava uma tendência que desagradava imensamente Aristóteles, que era a matematização da filosofia.
e Aristóteles sentiu-se preterido, já que se julgava o mais apto para assumir a direção da academia. Em Ações, Aristóteles fundou um pequeno círculo filosófico com a ajuda de Hérmias, tirano local e eventual ouvinte de Platão. Lá ficou por 3 anos e casou-se com Pítias, sobrinha de Hérmias. Com o assassinato do tirano, Aristóteles partiu para Mitilene, na ilha de Lesbos, onde realizou a maior parte das famosas investigações biológicas. No ano 343 a.C., chamado por Filipe II, tornou-se tutor e professor de Alexandre o Grande, função que exerceu durante algum tempo até que Alexandre subiu ao trono. De volta a Atenas em 335 a.C., cerca de 13 anos depois da morte de Platão, Aristóteles fundava, perto do templo de Apolo, Lício, a sua escola, que por isso recebeu o nome de Liceu. Também era chamada de peripatética devido ao costume de Aristóteles de dar lições passeando nos belos caminhos do ginásio de Apolo. Essa escola tornou-se a grande rival da velha e gloriosa Academia Platônica, pois, ao contrário dessa, privilegiava as ciências naturais. Alexandre chegou a enviar ao mestre exemplares da fauna e flora das regiões conquistadas. O trabalho cobria os campos do conhecimento clássico de então: metafísica, lógica, ética, política, retórica, poesia, zoologia, filosofia, biologia, medicina, o que não só estabeleceu as bases de tais disciplinas, mas como também a metodologia científica. Aristóteles dirigiu a escola até 324 a.C., pouco depois da morte de Alexandre em 323, quando se desfez politicamente o império e despertaram em Atenas os desejos de independência, impulsionando uma reação nacional chefiada por Demóstenes. Aristóteles, mal visto pelos atenienses, foi acusado de ateísmo. Prevendo a sua condenação, deixou a escola aos cuidados do principal discípulo Teofrasto e mudou-se para Calcis, na Eubéia. Aristóteles faleceu após uma enfermidade no ano 332 a.C., quando tinha pouco mais de 60 anos de idade. Agora vamos às particularidades do ensino de Aristóteles. A gente viu a vida dele, agora vamos às particularidades, tá? Vamos lá. Metafísica de Aristóteles. Apesar de ter sido discípulo de Platão durante 20 anos, Aristóteles divergiu de seu mestre em sua teoria do conhecimento. Isso pode ser atribuído em parte ao profundo interesse de Aristóteles pela natureza. Ele realizou grandes progressos em biologia e física. Para Aristóteles, o dualismo platônico, a divisão entre mundo sensível e mundo das ideias, era um artifício dispensável para responder à pergunta sobre o conhecimento verdadeiro da realidade. Para ele, o pensamento não surge do contato da alma com o mundo das ideias, mas da experiência sensível. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, dizia o filósofo. Isso significa que não se poderia ter ideia de um teiu, lagarto, sem antes ter observado um diretamente ou por meio de uma pesquisa científica. Sem isso, teiu seria apenas uma palavra vazia de significado. Igualmente vazio ficaria o intelecto se não fosse preenchido pelas informações trazidas pelos sentidos. Mas para Aristóteles a razão não é apenas receptora de informações. Aliás, como já foi visto anteriormente, o que distingue o homem como ser racional é justamente sua capacidade de conhecer. E conhecer está ligado à capacidade de entender o que a coisa é e o que ela tem de essencial. Por exemplo, a afirmação "todos os cavalos são brancos" deixa de fora um grande número de animais que poderiam ser considerados cavalos, mas que não são brancos. Por isso, ser branco não é essencial a um cavalo, mas nunca existirá um cavalo que não seja mamífero, quadrúpede e herbívoro. Para Aristóteles, o entendimento da essência de alguma coisa é a parte mais importante do próprio processo de conhecimento. De acordo com o autor, é importante pensar a noção de essência ligada à noção de substância. Substância é aquilo que se articularia no ser, em relação aos seus múltiplos significados como principal, e ao mesmo tempo como fundamento de todos os outros. Substância designa, de certa maneira, a união de todos os predicados ou atributos de coisa.
sem obrigatoriamente ser pensado como somatório delas, pois já designa na unidade. Aí você tem essa teoria do conhecimento ligada à essência e acidente, ato e potência. Creio que seja a parte mais importante de Aristóteles é justamente essa. É importante lembrar desse ponto da antiga discussão filosófica sobre as teorias da imobilidade Parmênides e da mobilidade de Heráclito. Ambos eram monistas, o que significa dizer que estavam convencidos de que havia apenas uma força fundamental que movia o cosmos, e essa força deu-se o nome de arquê, que quer dizer princípio. Heráclito argumentava que tudo era transformação devida, e por isso um homem jamais entrava duas vezes no mesmo rio. Só a mudança é uma constante. Parmênides, por outro lado, dizia que a mudança era tão só aparência, e o ser permanecia como era por todo o seu período de existência. Apesar de à primeira vista esses pensadores parecerem totalmente opostos, Aristóteles os uniu enquanto complementares de uma teoria maior, mas teve de fazer uso de uma terminologia nova para expressar com precisão seu momento de pensamento. Ele introduziu as devidas diferenciações às palavras essência e acidente, ato e potência, e para explicá-las, se recorre ao tradicional exemplo da maçã. O que faz da maçã uma maçã e não outra fruta? O que lhe dá o atributo concreto que faz com que, ao olhar tal fruta, não se tenha a menor dúvida de que é uma maçã? Ora, é possível olhá-la e verificar seu formato, suas cores, ou ainda tocá-la e sentir sua superfície lisa em seu formato característico. Então, os atributos mais externos da maçã, mas que existem em todas as maçãs, a saber, cheiro, formato, cores, gosto e textura, que podem variar na intensidade com que se manifestam em todas as maçãs, são chamados acidentes. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Cheiro, formato, cores, gosto e textura estão ligados ao que? A ideia de acidente. Todavia, o que faz da maçã não ser outra que não ela mesma, há aqueles atributos que são universais em todas as maçãs, para que elas sejam consideradas como tais, deu-se o nome de essência. E é a essência que garante a maçanidade da maçã. Ato e potência. A maçã um dia foi uma semente. Esta semente caiu no solo e germinou. E dela nasceu uma macieira, e a macieira cresceu e deu frutos que são maçãs. As maçãs brotaram como pequenos frutos, pequenos e verdes, mas que cresceram. E ao ficarem maduros, alteraram gradativamente de cor, até atingirem o vermelho mais característico das maçãs. É nesse movimento em que a maçã é verde e matura até que amadureça e se torne vermelha, que deve fixar a atenção. Ora, a maçã verde é potencialmente uma maçã vermelha. Isso significa dizer que ela tem em sua essência as qualidades necessárias para atingir seus atributos de maçã madura, apesar de em ato ainda ser uma maçã verde imatura. Da mesma forma, a maçã vermelha é um ato, uma maçã vermelha, mas potencialmente uma maçã podre, uma vez que, passando o tempo de seu amadurecimento, está sujeita, como todo ser orgânico, às intempéries do tempo do envelhecimento. Finalmente, é importante que não se perca de vista que tais conceitos não se aplicam apenas às aves, maçãs e sementes, mas se estendem a tudo que pode ser estudado na natureza, inclusive o próprio ser humano. Aí outra coisa importante, conhecimento pelas causas, o que mais tarde vai influenciar o filósofo medieval São Tomás de Aquino, para explicar a ideia da existência de Deus. Vamos lá, o conhecimento pelas causas. Se um dia as coisas mudassem completamente ao acaso, fazendo com que o homem não fosse mais capaz de conhecê-las, como seria? Essa foi uma das questões de Aristóteles em sua teoria do conhecimento. Para conhecer é saber qual a causa de alguma coisa. Quando se tem uma dor de cabeça, mas não se sabe a causa, também não é possível tratá-la.
Conhecendo a causa, afirmava o filósofo, seria possível saber não só o que a coisa é, mas ao que se tornaria no futuro. Avançando nessa questão, Aristóteles demonstrou que uma coisa era o que era devido à sua forma. Dessa maneira, ele compreendeu a forma como a explicação da coisa, a causa de algo ser aquilo que é. Embora Aristóteles não tenha sido materialista, sua explicação do mundo é mundana, ou seja, está no próprio mundo. Finalmente, para ele, a essência de qualquer objeto é a sua função. Diz ele que, se o olho tivesse uma alma, esta seria o olhar. Se o machado tivesse uma alma, esta seria o cortar. Entendendo isso, entende-se as coisas. Então vamos lá. A política de Aristóteles. Aristóteles, no que se refere ao campo da ética, de acordo com ele, o principal objetivo dos seres que vivem em sociedade é ser feliz, e para a obtenção da felicidade é necessário que se desenvolva e exerça suas capacidades em um contexto de convívio social. A política, ao que conduziria a ética, deve ter como objetivo a coletividade, funcionando como uma doutrina moral social. Ao governante caberia prezar por uma vida plena e feliz para os seus governados, inalcançável a partir do hábito do cultivo das virtudes. A principal responsabilidade do Estado, portanto, é tornar possível o crescimento e a felicidade do indivíduo, que por sua vez deveria observar a temperança de suas ações como responsável que é por todos os atos aos que estejam sob o seu controle. Então vamos lá. A física, como a conhecemos enquanto ciência, é uma forma de medirmos a natureza. Aristóteles realizou largas divagações baseando em suas observações da natureza. Ele acreditava que os 4 elementos da natureza têm cada um lugar próprio e que o movimento desses elementos seria uma forma de natureza de distender-se. O exemplo, o elemento terra se encontraria no centro, a água acima dele e o ar acima da água. Antes de todos os elementos, o fogo mais elevado e mais indócil entre eles, os elementos respondem, cada um de formas distintas na natureza. Uma pedra densamente formada por terra cai, as bolhas de ar sobem quando dentro da água a chuva cai rumo à terra e o fogo se eleva sempre acima de onde nasce. Todo o movimento da natureza, que é o movimento desses elementos, é um esforço das forças da física de recuperar esse lugar de origem. Para casa, eu deixo aqui nessa primeira parte os exercícios conceituais na página 158. Tá? Página 158 e os demais exercícios que vão de 9. Quer dizer, os demais que passam, né? Que passam a 8, a 9 e a 10 da página 159. E os exercícios de aprofundamento dessa mesma página 159. Tá bom? Agora vamos partir para os helenistas, o helenismo. Primeiro a gente chega aqui e vê. Helenismo. O período conhecido como helenismo se iniciou no Império de Alexandre o Grande no século IV a.C. e se estendeu até o século II d.C., as postas da Idade Média. Influenciou tardiamente figuras como Santo Agostinho e Boécio. Para que se compreendam os princípios de formação das maiores escolas helenistas, é preciso que antes se entenda o contexto em que se deu tal fenômeno e consequente repercussão que tiveram os problemas políticos nas questões filosóficas dos homens daquele tempo. O Império de Alexandre alcançou ambições singulares à época. A ideia de um mundo unido era sem precedentes e foi atingido não apenas por um esforço militar até então inigualável, mas também por um projeto de educação
que visava a massificação da cultura grega difundida por todo mundo conhecido. A massificação da cultura grega propagou também a filosofia nascida nas colônias e cidades-estado que hoje compõem parte do território da Grécia. No entanto, que ganhou em popularidade, perdeu em profundidade, tendo em vista a perda da identidade política como cidadão, pois não se vivia mais em um Estado democrático como era Atenas, mas um Estado constituído na qualidade de império. Foi natural que se perdesse com a extinção da vida pública também a preocupação dos cidadãos com questões políticas enquanto atividades na polis, além do quase completo abandono das questões metafísicas. Apesar disso, a filosofia das escolas helenistas conservou-se durante o Império Macedônico e resistiu até muito depois de sua queda. Então, aqui nós vemos aí o helenismo como elemento cultural formador da filosofia. É desse modo que se mede a importância do discurso filosófico. Ele justifica a escolha de vida, esta por sua vez reafirma e legitima o discurso. Para viver filosoficamente, é necessário exercer uma ação sobre si e sobre os outros. E o discurso filosófico sendo a expansão de uma opção existencial, é nessa perspectiva um meio indispensável de estabelecer diálogo com o outro e consigo. Então vamos ver os discursos aqui agora das escolas cínica, estoica e epicurista. Vamos começar aqui pela escola cínica. Aí está aqui. Constitui, sem dúvida, a mais caricata de todas as escolas, fundada por Antístenes, discípulo de Sócrates, tem o seu modo de vida fundamental na imagem do cão na vida do animal. A felicidade, segundo os cínicos, consistia no total desapego a tudo o que constitui matéria ou indivíduo, além da negação absoluta do prazer, do poder ou dos confrontos físicos. O cínico vive daquilo que a natureza lhe dá, como um animal sem vaidade ou etiqueta. Se Antístenes foi o fundador da escola cínica, Diógenes, o cínico, fez sua fama. Há inúmeras histórias, tendo Diógenes por personagem, que ilustram o modo de vida cínico. Certa vez, causando tumulto em uma festa dada pelo rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, foi questionado pelo próprio anfitrião sobre quem era o responsável por tamanha perturbação. A resposta dada por Diógenes foi a seguinte: eu sou o vigia da tua hipocrisia. O episódio ilustra um aspecto importante herdado pela tradição filosófica. A franqueza da palavra, mesmo em face da morte, era fundamental. Não apenas para o próprio amadurecimento, mas para o próprio endurecimento, mas também para o amadurecimento daquele com quem se falava. Tá? A escola cínica não elaborou grandes sistemas filosóficos, pois bastava adotar um modo de vida segundo a natureza. Todo ato cínico consistia em preparar-se para a atividade ou adversidade. Né? O uso da razão, no entanto, jamais foi desprezado, que o homem vivia segundo a natureza de um animal dotado de razão é fundamental. Diógenes muitas vezes adverte: não ser digno de viver uma vida que não seja razoável. Aí temos aqui a escola estoica. Fundada por Zenão no século IV a.C., conquistou adeptos valorosos durante a sua longa existência, como Suécia, Egito e Marco Aurélio. Sêneca foi conselheiro de Neto. Epíteto foi escravo, além de filósofo, e Marco Aurélio, imperador de Roma. A escola estoica preza pela subordinação absoluta ao destino com condição à imperturbabilidade do espírito. Se tudo está no destino, as escolhas já estão escritas e premeditadas, de modo que a única maneira de alcançar a sabedoria sobre a felicidade é subordinar a própria vontade
aos sucessos e reveses do futuro. É famosa a imagem que ilustra o destino com a sua carruagem a qual o homem está amarrado. A carruagem vai andar, e cabe a esse homem escolher ser arrastado ou seguir com ela. E vamos, pronto. Para o estoico, a colha de viver segundo o próprio destino está fortemente ligada àquele antigo imperativo délfico: torna-te o que és. Nesse sentido, a virtude constitui o único bem e abrir mão dela significa o único mal. Aí vemos aqui uma frase de Marco Aurélio: a morte como nascimento é um dos segredos da natureza. Os mesmos elementos que se combinaram dispersam-se então. Nada além tem de causar pena. Como se pode notar, considera-se a morte um processo natural e, por isso, ela não pode gerar temor ou frustração. Aceitando o destino, o estoico é indiferente ao prazer ou à dor. As virtudes educam as paixões, que tendem a sempre ao maior prazer e fazem do homem escravo da própria vontade. A noção de escravidão está aqui muito mais ligada a uma dependência de paixão e prazeres do que a uma posição social de fato. Haja visto que Epíteto, que foi um escravo, e Marco Aurélio celebra imperador romano, ambos adeptos do estoicismo. Escola epicurista. Fundada por Epicuro no século 8 a.C., por vezes é interpretada pejorativamente ao ser chamada de hedonista. De fato, o epicurismo, ao contrário das escolas estoica e cínica, podem falar, aqui vem, propõe alcançar a ataraxia por meio de um discurso e de uma vida de prazeres. Até ver. Ataraxia. Vamos verificar um pouquinho a palavra ataraxia e significados dela. Opa. Continuando aqui, cheguei aqui. Vamos lá. Ataraxia. Ataraxia, do grego ataraxia, ausência de perturbações, introduzido por Demócrito e empregado principalmente pelos epicuristas. Aí vemos aqui, e pelos estoicos. Veja aqui estoicismo. O termo significa tranquilidade da alma, designando o ideal do sábio para a maioria dos filósofos da antiguidade. A ataraxia é identificada pelos estoicos a apatia, ou seja, o estado da alma que se tornou alheia à desordem da paixão e insensível à dor. Tá? Isso é a ataraxia. Tá bom? E aí voltemos aqui. No entanto, não se trata de prazeres a serem sorvidos e experimentados sem comedimento ou empecilhos. A filosofia epicurista preza, na verdade, por uma ética dos prazeres, um senso de moderação que chega a considerar certos prazeres como causas de dor. Há, segundo os epicuristas, 3 tipos de prazeres. 1. Prazeres naturais e necessários, comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, etc. Devem ser buscados. Prazeres naturais e não necessários, doces, sexo, etc. Devem ser moderados. 3. Prazeres nem naturais nem necessários, fama, posses, poder, etc. Devem ser evitados. E aí vamos lá. Apesar de tal cálculo dos prazeres, nenhum deles se igualaria ao prazer negativo que consiste em eliminar uma dor, seja ela física ou psíquica. Toda a filosofia epicurista, por estar fundamentada nessa ética dos prazeres, tem como condição para alcançar a felicidade e para não se tornar sábio, e livrar-se dos 4 maiores medos do homem. Aí temos aí os 4 maiores medos do homem. Aí vem,
Medo dos deuses, medo da morte, medo da dor e medo de não ser feliz. Uma vez livre de tais medos, pode ser chamado de sábio. E como diz Epicuro ao final de sua carta sobre a felicidade, não se assemelha absolutamente a um mortal homem que vive entre bens imortais. Então, para casa, eu deixo aqui, página 163, exercícios 6, 7, 8. Aí, na página 164, exercícios 9, 10. Então, aqui, vamos lá. Então, assim, páginas 163, 164, exercícios contextualizados e de aprofundamento. E o aprofundamento são 11 e 12. Tá bom? Desde já, agradeço a compreensão de vocês, tá? Agradeço a participação. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui outro vídeo aqui, né? Ilustrando algo de Aristóteles. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o caminho para a ética de Aristóteles. Vamos lá.
Então, para todos aqui, encerro da mesma forma. Para vocês e tchau, tchau. Deus abençoe.